3, os gols na tela. Enquanto isso, eu vou tentar com o Valu de novo aqui, porque lá na rádio ele não respondeu minha pergunta. Vai, Dudu, invade o ar, atenção para a batida! Gol! Dudu, aí ó, pra quem fala, aí ó, tá vendo só? Sacha, ó, Dudu, vamos ver agora. Quem fez esse gol aí, André? Quem fez o Botafogo? Savarino. Savarino faz 2, né? Isso, são 2 Savarino. E o outro é quem, Thiago? Rapaz, eu não lembro. Igor Jesus. Igor Jesus. Aí o Cruzeiro chegando de novo. Passe do Dudu. Wanderson preparou. Titular absoluto pra mim, tá? Eu acho que vai ser titular, tá voando. Também nos 3. Esse do Igor Jesus, né? Savarino de novo. Como joga, hein, Savarino? Nossa. Esse Savarino. Ele é bom, né? Como joga, hein? Ele é bom. É um savalizo mesmo. Só que fala demais. Parecido com o gol do Jonathan na final contra o Mineiro. Agora o gol do Jesus. Eles estão de brincadeira deixar tocar a bola na entrada da área desse jeito, né? Sem o melhor zagueiro do Brasil fica difícil, né? Ó, aí, Lautaro, pênalti claro, né? Cadê o VAR? Quer o VAR? O VAR. Marquinhos partiu pra bola. Bola na cintura, olhos nos olhos. Vem Marquinhos para a cobrança. Atenção, é pênalti para o Cruzeiro. Partiu Marquinhos da canhota, batida. Moral do Marquinhos, hein? Marquinhos. Não, mas moral dele bater, pô. Mesmo no time reserva. Valu. Vamos lá. E aí, Valu, temos para falar. Você acha que é normal, Valu, se daqui a pouco o Léo Jardim sacar o Matheus Pereira, sacar o Romero, ou Romero, como queira, que você nasceu, né, lá no país do cara, você não gosta que eu falo com muito aberto. Você acha que é normal daqui a pouco ele sacar, por exemplo, o Matheus Pereira do time, Valu? Ele já não contou com o Matheus Pereira, HG, no segundo jogo do América. Cara, eu acho que é normal o Jardim fazer a equipe em busca daquilo que ele já deixou bem claro nas entrevistas. Ele quer um Cruzeiro equilibrado para se defender e para atacar. Se para isso alguns jogadores não conseguirem se adaptar ao esquema, com o Leonardo Jardim, o que é preciso se entender é o seguinte: fulano tem que ser titular. Não, fulano não tem que ser titular. Vai ser titular nessa equipe do Cruzeiro quem conseguir atender melhor os desejos de uma equipe. O talento individual não resolveu nada no Cruzeiro antes da chegada do Leonardo Jardim. Ponto, pelo contrário. Se tivesse resolvido, o elenco está aí na mão do Diniz, a parte, os 7 jogadores desde o ano passado e os 11 desde o começo desse ano. E o Diniz foi mandado embora em janeiro de 2027, em 2025, perdão, 27 de janeiro. Então o talento individual é importante, ele já disse isso, vai procurar montar a equipe, respeitando as características, olhando para aquilo que ele tem. Mas ele não vai desequilibrar o Cruzeiro. A gente está vendo, o Cruzeiro está longe de estar pronto. Tem gente que acha que futebol bastam 3 semanas, 4 semanas. Ah, não, esse time vai chegar pronto contra o Mirassol. Não vai. Vai chegar em um estágio, vai chegar em um estágio melhor do que aquele que ele pegou contra o Democrata e os 2 jogos do América, sim. Mas o Cruzeiro rasgou o campeonato estadual que muitos times usaram para iniciarem a preparação e terem alguma preparação já no início. O Cruzeiro está começando do zero. Então, quem acha que o Cruzeiro está pronto já, vai chegar pronto contra o Mirassol, não vai. E aí a gente vai poder ver, amanhã tem um jogo treino contra o Pouso Alegre, na Toca da Raposa 2, e no sábado, num jogo que vai ser amistoso também, mas vai ser um caráter de transmissão, vai ter imprensa, vai ter torcida. Aí sim será um Cruzeiro mais próximo, na minha opinião, do Cruzeiro da estreia no outro final de semana contra o Mirassol. Então você está dizendo que pode ser normal a saída do Matheus Pereira do time? Ô Everton, você consegue falar que ele está hoje? Não é possível a gente falar isso. Você tem que questionar a respeito de um titular absoluto. O Matheus Pereira não é mais um titular absoluto. Ele perdeu ele perdeu esse posto mesmo com o Leonardo Jardim nos 3 jogos oficiais que ele fez. Não. O segundo jogo ele não joga por causa da questão da negociação. E é uma opção de quem deixar ele fora. Ele não treinou. A opção é minha? A opção é dele de não treinar. Quem? Do Matheus. Não.
Ele disse o tempo inteiro pro o Cruzeiro que Matheus não sairia. treinou. Thiago, A opção foi dele. O Matheus Thiago, eu tô não treinou perguntando, durante a semana, gente, gente. eu não tô maluco, né? A não ser que eu esteja falando em um idioma que nenhum de vocês esteja entendendo. De quem... Vou fazer de novo, tá? Vou fazer só mais uma vez. De quem foi a opção de não levar o Matheus Pereira para o segundo jogo da final Mas contra... tem um contexto, você só tira o contexto. Você não consegue responder uma pergunta Você aí? não conseguiu responder a pergunta se Não, era mas normal o Matheus Pereira sair, mas é porque eu não pelo amor entendo de futebol. velho. Você já falou aqui. É porque eu não entendo de futebol. Ah, mas eu sou a Joana Isso aí- Dark. isso aí tu- sem mimimi, sem mimimi, sem Não, frescuragem. eu não entendo de futebol. Vamos falar sério. Eu não entendo de futebol. Não, sem frescuragem. Não vem com essa. O ponto é o seguinte, o Matheus não treinou porque ele tinha uma negociação Você em não foi curso. capaz de responder a pergunta. Fica à Você vontade, também não Thiago. foi capaz de responder Mas a eu não pergunta que foi entendo de feita pra futebol. você. Eu já tenho Você uma não foi eu capaz. tenho uma resposta, eu não entendo É de muito futebol. simples. O Matheus simplesmente não esteve no jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro por causa da negociação. Porque senão ele estaria. Tanto é que no único jogo que ele esteve à disposição, ele foi titular. Você segue sem responder, parabéns. A opção foi dele, Matheus. Segue sem Quem responder. queria sair do Cruzeiro, Valu? Não. Era eu? Era o Matheus? Era Assunto- o Jardim? Querido, o assunto não é esse. Fica Mas, à vontade. cara, tem um contexto, tá desconsiderando um contexto que existia na situação. Chama à de vontade. querido, irmão. Não, mas tá desconsiderando um contexto básico e óbvio. Você quer... Não, o Jardim vetou o Matheus, é isso que você quer dizer? Porque não foi. O Matheus não jogou porque ele tinha uma negociação em curso para ir pro Zenit. Ele vai ser titular ou não? Pra mim, ele tem que ser titular. Tecnicamente, ele é acima da média. Mas ele responde dentro de uma possibilidade de um time mais físico, ele responde? Não, pra mim não. O time pode ter Mas Dudu, tecnicamente Matheus ele sobra. Pereira e Gabigol? Pode. Por que não pode? Pode? Pode. O time não pode ter bons jogadores, 3 bons Pode, jogadores? é. Tem limite de bom jogador? Que eu saiba, tem limite de estrangeiro. E já estão querendo mudar de novo. Mas limite de bom jogador você não tem. Você não fica com 3 com dificuldade para marcar? Não, você começa a exigir mais desses caras na marcação, ué. E já É assim tem que funciona exigido. no futebol, o Dudu cara, tem pelo sido amor de mais Deus. exigido. Não, o Dudu desde que O Dudu, chegou então, nunca... exato. O próprio Matheus, Exato, no jogo exato. contra o América na ida, ele voltou para marcar o tempo inteiro, jogando aberto na ponta direita. Agora, você está questionando se tira ele. Mas e quem jogaria no lugar dele? Tá jogando o Caio Jorge. Não, mas tem o mesmo estofo de habilidade, Joga até técnica. diferente, joga totalmente bem diferente. tudo. Muda totalmente. Não, Muda depende do totalmente. encaixe do time. completamente. Muda Depende do encaixe do totalmente. time. Agora, chama atenção, é claro que são. Corinthians ontem jogou seu principal jogador do meio campo e foi bem. São, né, no jogo. são jogos treinos, né? Jogos treinos, né? Jogos treinos. Tudo no plural. Jogos treinos que o Não, Cruzeiro não, tem. treinos não vai. Jogos Treino. treino. Jogos Então, treino? jogos Nossa, eu treino. tiraria Então, 0 na prova se Então, você sem- valesse. sem Então, plural então no S. acertamos no No ponto. treino. Jogos, treino que o Cruzeiro teve. Mas uma coisa que preocupava muito o Leonardo Jardim quando ele chegou e ele falou em entrevista, era procurar a mecânica do ataque. O ataque funcionar, fazer o ataque funcionar. E nos jogos, treino, o ataque funcionou. Agora, a outra preocupação dele é com o sistema defensivo. Pegou 2 times, né, a equipe sub-20 do Cruzeiro não foi o suficiente para exigir do sistema defensivo do Cruzeiro. O Boston City, muito menos. O Cruzeiro fez 12-0, o ataque funcionando. Agora, o sistema defensivo é uma outra preocupação que o Leonardo Jardim tem. E ele está fazendo as alternâncias. A gente já viu nesse final de semana o Vidalba ocupando a função de lateral esquerdo. O Já é a segunda vez, quando o Boston City não contra jogou o Boston, assim. o Boston Eu também não sei se foi contra o jogou. Boston City ou no Sub-20, mas ele jogou em mais... é a Jogou, segunda vez que eu jogou lembro dele em jogando duas assim. oportunidades. Então a gente vê que é ele tentando buscar alternativas para esse sistema defensivo do Cruzeiro funcionar. Independente qual jogador que ele vai utilizar, o sistema defensivo tem que incorporar a mecânica que ele quer. E por que funciona o jogo, esse tipo de jogo-treino? Ele funciona justamente para mecânica, para movimentação de jogadores lá na frente. E com esses jogos que o Cruzeiro teve até aqui, ela vem funcionando muito bem. Eu, que obviamente depois que chegou aqui, passou a dormir no colchão Oriental Médico e já fez mais 3 no Botafogo. Em 2 jogos, 6 gols no Botafogo. Fala, Jardim. Com certeza que nós aproveitamos este período e esta paragem para desenvolver 2 ou 3 conceitos importantes. Um dos conceitos era aumentar os níveis de capacidade física, reorganização de uma estratégia nova, que é um treinador que chega, tem uma forma de jogar e uma forma de pensar diferente, de fazermos um trabalho direcionado à estratégia, a um jogo coletivo, a um jogo de trabalho defensivo e ofensivo em que toda a gente tem que participar, e aos poucos e poucos estamos a conseguir evoluir. Fizemos muitos golos nos primeiros 2 jogos, mas hoje também fizemos 3 golos ao Botafogo,
Com certeza que em termos defensivos ainda cometemos alguns erros, levamos dois golos na transição, que é uma coisa que não pode acontecer, temos de ter algum cuidado, mas eu acredito no processo, acredito que estes jogadores vão evoluir, acredito que já mostraram hoje que jogar no Cruzeiro é preciso ter uma boa atitude, quer com bola, quer sem bola, apresentar um futebol positivo, mas em termos defensivos ter atenções e essas atenções vão vir com a confiança que eu acredito que em termos de futuro vamos sofrer menos golos. Com certeza eu acredito que os atletas que estão no Cruzeiro estão porque têm qualidade, se não tivessem qualidade não cá estavam, e que se cá estão é com o objetivo também de competir e ganhar posição e jogar. Sabemos que o Brasileirão tem muitos jogos, sabemos que temos jogos internacionais, jogos da taça, sabemos que jogamos de 4 em 4 dias, precisamos de um elenco com soluções, e é isso que nós estamos a fazer, a criar soluções, porque com certeza que com jogos de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias vamos ter que alterar alguns jogadores de forma a ter uma equipa competitiva. Você prestar atenção nas coletivas do Caixinha, do Abel, agora do Léo Jardim e de outros portugueses que passaram, estão no Brasil, são coletivas muito autoexplicativas, são muito claras as coletivas. Mas um trecho da entrevista, aliás, dessa entrevista, desse papo aí, não de uma coletiva, me chamou a atenção quando ele falou a questão de acreditar nos processos. Acreditar no processo passa muito, senhores, por ter paciência, porque, como o Valu disse, a gente já vem dizendo aqui de ter sido terra arrasada deixada a ele. Acreditar no processo é ter uma paciência hercúlea. Pedir paciência para a torcida do Cruzeiro é difícil, né? Mas é do zero mesmo. Esse período de treinamentos é um período interessante. Que bom que não pega de cara na estreia do Brasileiro um Flamengo, né? Um Palmeiras, porque você... Hein? Mas de cara, no primeiro... Assim, de cara, você pegar um adversário dessa magnitude... Vai ganhar do Mirassol. Flamengo, por exemplo, que eu adoro o trabalho do Felipe Luiz, acho o Felipe Luiz dotado de uma capacidade impressionante, melhor que você evitar e pegar um time que vai lutar contra a volta. Tem obrigação de ganhar do Mirassol? Eu acredito que sim. Você não consegue manter o seu discurso. Na semana passada você disse com certeza sim, agora você acredita só? Não, com certeza você tá sim. Refugando? Porque eu tô olhando para um elenco como o do Cruzeiro, para um trabalho de 30 e poucos dias do Léo Jardim, mesmo que tenha sido do zero, tem que ganhar do Mirassol sim, até porque a sequência vai ser cascuda, né, senhores? É ou não é, Valuzeiro? Porque se não ganhar, o trabalho já está sendo feito ruim, né? Então o Brasil é dessa forma. Não, você que está dizendo olha, isso. Olha o que ele está fazendo com você, HG. Não distorce as coisas que eu falo, não.